Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Pedimos que curtem, compartilhem, comentem, divulguem o nosso conteúdo. Estejam conosco todas as segundas-feiras no Evangelho no Lar, às terças-feiras no Evangelho Presencial em nossa casa e também a nossa irradiação às 20h30. Todos os sábados nós temos a Reforma Íntima das 15 às 17 horas. Segue também os nossos contatos, aqueles que querem entrar em contato, conhecer a nossa casa e também colaborarem de forma financeira. Toda ajuda é muito bem-vinda. Vamos dar início então ao nosso Evangelho. Querido Mestre Jesus, amigo e irmão de todas as horas, de todos os instantes, pedimos para que nos auxilie nessa atividade do Evangelho no Lar, os nossos benfeitores do SESB responsável por esse trabalho, bem como os nossos benfeitores, que possam nos instruir, nos inspirando, nos intuindo no entendimento da lição, para que nós possamos melhor compreender e melhor executá-la em nossas vidas. Agradecemos também àqueles nossos irmãos que possam aqui estar, nossos espíritos familiares, e também pedimos para que nos lares que nos ouvem, todos os nossos irmãos que estejam ligados direto ou indiretamente à psicosfera desses lares no mundo espiritual, que possam também ser convidados a realizar conosco este Evangelho em seu próprio benefício. Que assim seja. Hoje a nossa lição é a lição de número 27, a carta paterna. Meu filho, não tinha razão em favor da cólera. Vi perfeitamente quando o velhinho se aproximou para servir-te. Trazia um coração amoroso e atento que não soubeste compreender. Deste uma ordem que o pobrezinho não ouviu tão bem quanto desejavas. Repetiste-a, e porque novamente te perguntasse qualquer coisa, preferiste palavras feias que lhe feriram as fibras mais íntimas. Como foste injusto! Quando nasceste, o antigo servidor já vencera muitos invernos e servira a muita gente. Enfraqueceram-se-lhe os ouvidos ante as imperiosas determinações alheias. Nunca refletiste na neblina que lhe enevoa o olhar? Adquiriu-a trabalhando à noite, enquanto dormias despreocupado. Sabes por que traz ele as pernas trêmulas? Devorou muitas léguas a pé, solucionando problemas dos outros. Irritaste quanto se demora a movimentar-se a teu mando. Contudo, exiges o automóvel para viagem de 2 quilômetros. Em muitas ocasiões, queixa-te contra ele. É relaxada aos teus olhos, tem as mãos ilescuidadas e a roupa não muito limpa. Entretanto, nunca imaginaste que o apagado servidor jamais encontrou oportunidade iguais às que recebeste. Além disso, não lhe ofereces o ensinamento amigo e nem tempo para cogitar das próprias necessidades espirituais. Reclamas longos dias para examinar pequena questão referente ao teu bem-estar. Todavia, não lhe consagra nem mesmo 1 hora por semana, ajudando-o a refletir. Respondes enfadado quando o velhinho companheiro te pede alguns níqueis, mas não vacila em despender pequenas fortunas com amigos ociosos, em noitada alegres, nas quais te mergulhas em fantasioso contentamento. Interrogas, ingrato, que fizeste do dinheiro que te dei? Esqueces
que o servo de fronte enrugada não dispôs de tempo e recurso para calcular com exatidão o processo de ganhar além do necessário, e não conseguiu ensejo de ilustrar o raciocínio com o refinamento que caracteriza o teu. Ah, meu filho, quando a impaciência te visita o espírito, recorda que o monstro da ira indesejável te bate à porta do coração. E quando a ele te entregas, imprevidente tuas conquistas mais elevadas tremem nos alicerces. Chego a desconhecer-te, porque a fúria dos elementos inferiores te altera uma individualidade aos meus olhos, e eu não sei se passas a condição de criança ou de demônio. Se não podes conter ainda os movimentos impulsivos de sentimentos perturbadores, chegando o instante do testemunho, cala-te e espera. A cólera nada edifica e nada reestrutura, apenas semeia desconfiança e temor ao redor de teus passos. Não ameaces com a voz, nem te insurjas contra ninguém. É provável que guardes alguma reclamação contra mim, teu pai, porque eu também sou ainda humano. No entanto, filho, acima de nós ambos, permanece o Pai Supremo, e que seria de ti e de mim se Deus um dia se encolerizasse contra nós? Maravilhosa pergunta, questionamento aqui, que Neio Lúcio nos deixa ao final, nos perguntando, perguntando a esse filho, nesse evangelho, o que seria de nós, o que seria de todos nós, se Deus se encolerizasse contra nós. Fica para nós essa reflexão. Essa lição, a carta paterna, é um relato de um pai contando ao filho, descrevendo a ele uma atitude, uma ação errada, equivocada que o filho cometeu. E eu acho muito interessante a forma muito carinhosa que ele relata, mas não deixa de colocar ao filho a sua inferioridade moral e aquilo que ele necessitava melhorar. Aqui nos mostra que o filho era uma pessoa perturbada, que carecia de tranquilidade espiritual. Ele era impaciente e trazia nele essa propensão à irritabilidade, à cólera. E aí o pai começa dizendo: meu filho, não tinhas razão em favor da cólera, mostrando para nós que nós não temos motivos plausíveis para nos encolerizarmos. A cólera, ela vem de um desequilíbrio do espírito que ainda não adquiriu a serenidade, a paz, a tranquilidade, a mansidão, a mansuetude dentro dele. Ainda é um ser inquieto, irritadiço, ansioso, nervoso, desequilibrado, inquieto. E isso faz com que ele, pelo próprio desequilíbrio interno, então extravasa pela raiva e pela cólera, mostrando bem claramente que nós não temos motivo para nos encolerizarmos com ninguém. Se nós assim ainda fazemos, nunca é um problema do outro,
é sempre um problema nosso. Por quê? Trazendo para nós, para dentro do lar. Se hoje eu fico nervosa e me encolero com o meu filho, amanhã é com o meu esposo, depois de amanhã é com outra pessoa no ambiente doméstico. E a gente vai verificar que geralmente a gente vai despertar em nós essa cólera, essa raiva nos comportamentos que as pessoas realizam. E a gente às vezes deixa de observar que às vezes são comportamentos pontuais. Porque às vezes a gente se aborrece com uma pessoa e não com outra. E se aborrece sempre com alguns perfis de pessoas. Porque ali está o que eu necessito trabalhar em mim. Nunca é o outro. Eu nunca fico com raiva porque o outro me irritou, me aborreceu, me perturbou. Porque um espírito pacífico, tranquilo, equilibrado, nunca se encolera, nunca se enraivece. Você vai ver isso nitidamente na figura emblemática de Jesus. Sempre manso e pacífico, tranquilo. Mesmo quando lhe bateram uma das faces, ele não teve o ímpeto de desferir um outro tapa naquela pessoa que o feria fisicamente, de revidar, de ficar nervoso, porque isso é do orgulho ainda nosso, do ego, que a gente não pode ser afrontado, não pode de forma alguma ser menosprezado, não pode ser rebaixado. Mas a gente vai ver que esses complexos que a gente traz não tá nas pessoas, tá em nós. É uma necessidade interna nossa de resolver esse conflito dentro de nós mesmos. Aqui mostra um filho bastante instruído, que um pai bastante amoroso orientou, e orienta inclusive na carta, como o filho estava agindo e mostrando os pontos que o filho via naquele servidor como sendo um ponto para ele de raiva, de inquietude, mas que nesse mesmo ponto ele aceitava em uma outra situação. Reclamava, por exemplo, quando o servidor lhe pedia um dinheiro, um níquel, mas gastava essa fortuna, até mais do que dava, com os amigos numa ilusão de alegrar-se em uma noite. Para você ver que não é a situação em si dar o dinheiro, mas aquele servidor, tinha comportamentos que aborreciam aquele jovem. E alguns comportamentos você vê que irracionais, porque ele era lento, porque ele não ouvia. Muitas vezes a gente, jovem, criança, adolescente, não tem paciência com um idoso, porque ele não ouve muito bem e ele pergunta várias vezes a mesma coisa. Com uma pessoa que tem Alzheimer ou alguma dificuldade, e às vezes a gente não consegue ter a paciência de ouvir. Mas pode ser que essa mesma pessoa que não tem essa paciência de ouvir esse idoso tenha a paciência de repetir 1000 vezes a uma criança. O que é bastante interessante, porque alguma crença, algo
na mente dele, algum conceito que ele traz, considera que o idoso é lento, não ouve e isso incomoda. Mas a criança, que não tem dificuldade nenhuma no ouvido, não tem nenhuma dificuldade no corpo, mas também anda de forma lenta, também cai e também pergunta às vezes 1000 vezes a mesma coisa. Mas há também aqueles que não têm a paciência em responder uma pessoa mais idosa, como também não tem paciência em responder uma criança. Porque essa impaciência é do próprio espírito, essa irritabilidade é dele, essa inquietude. E aí ele deve refletir por que de tanta ansiedade de esperar que o comportamento dos outros lhe agradem, lhe corresponda às expectativas. Porque ele não pode deixar as pessoas serem como são e ele mudar em relação às pessoas. Mostrando aqui para nós que não é as situações especificamente que nos aborrecem, que nos encolerizam, mas que a cólera, o aborrecimento, a raiva, a inquietude, a impaciência, a falta de tranquilidade espiritual está em nós, é uma carência nossa. E ele nos dá uma receita aqui, porque ainda no nosso planeta e no nosso nível evolutivo, muitos de nós ainda estamos nesse patamar de nos encolarizarmos, de nos aborrecermos. E isso é comum ao nosso nível evolutivo, mas ele aqui nos dá uma preciosa receita para que o nosso desequilíbrio, o nosso motivo de inquietude, não seja o motivo de amargura do outro. Porque se nós nos encolarizarmos com uma pedra, algo inanimado, isso nós feriremos apenas a nós mesmos, ao nosso corpo e se eu moro em uma coletividade, o ambiente que fica impregnada dessa energia da cólera. Mas se eu, além de ferir a mim mesmo, meu corpo, o ambiente, eu desfiro ofensas a outras pessoas, eu já saio do patamar de apenas eu e agora eu começo a ferir o direito do outro. Eu começo a ferir os sentimentos do outro e isso eu serei responsabilizado. As feridas que eu ocasiono no coração das pessoas pela minha grosseria, pelas minhas palavras irreflexivas, duras, frias, de cólera, eu posso adquirir muitos inimigos, muitas pessoas que eu feri os seus sentimentos e que eu serei responsável por isso, serei responsabilizado. Então, o que fazer? Ele diz aqui, se ainda não consegue se equilibrar, se não podes conter ainda os movimentos impulsivos, que é um movimento impulsivo porque não é raciocinado, eu não raciocino sobre ele, ele vem. Então, esses sentimentos perturbadores, que eu então me cale e espero. Me calo, não falando, não desferindo aquelas ofensas, aquelas palavras que podem ferir o meu ente familiar que comigo
convive, meu colega de trabalho, que eu me cale. Eu não perderei nada, absolutamente nada em me calar. Se algo aconteceu, alguém te aborreceu porque você se permitiu aborrecer porque é inquieto, ainda é um espírito em evolução, fale para a pessoa: me dê um tempo, não fale nada, saia de perto, crie estratégias para que você não se deixe levar pelos seus impulsos irracionais, não seja comandado, mas esteja no comando. Então, primeiro, pense sobre o que te inquieta, o que te deixa colérico, quais são as situações, quais são as pessoas e o que essas pessoas fazem de comportamento, qual comportamento que elas fazem que você traz em você, o que ali te fere, o seu ego, o seu orgulho, no que está ligado àquela situação. Descubra. É muito importante que você descubra aquilo que faz com que você se permita sair do momento de tranquilidade, de paz, de equilíbrio, para um desequilíbrio de cólera. Percebeu? Então agora, evite estar nessas situações até você trabalhar essas situações em você. Por exemplo, eu fico muito brava quando alguém grita comigo. E aí eu vou analisar em mim por que alguém gritar comigo me deixa bravo. Aí muitas vezes eu posso descobrir que é porque meu pai e minha mãe, quando eu era criança, gritavam comigo. Eu não era ouvida, eu não tinha a oportunidade de me expressar e aquilo foi me deixando ferida, porque eu não era vista como um ser humano. Eu fui sendo massacrada naquele sentimento, fui sendo ignorada e aquilo me deu uma enorme insegurança. Agora então, com o conhecimento que eu já possuo, eu vou olhar para aquela criança e dizer: eu te ouço. Você é ouvida. Você não tem que se aborrecer com o que os outros dizem para você. Não é importante a forma, se é carinhosa ou se é de uma forma mais austera, ou até mesmo com uma raiva. O importante é o que te diz. Se o que te diz está correto, ouça o que te diz e melhora, faça o que está sendo dito. Se o que está sendo dito não te acrescenta em nada, não é seu, não pertence a você, você não se identifica com aquilo, rejeita. Nem sequer se permita se magoar, porque a gente só se magoa com algo que nos é dito se aquilo tem ressonância em nós. Eu só me magoo que alguém diz pra mim que eu sou feio porque eu me acho feio. Então aquilo fere meu coração. Não porque o outro diz que eu sou feio, mas porque eu careço de falta de amor próprio e eu me acho feio. Então isso me fere. Mas a partir do momento em que eu não achar que a beleza de um corpo físico é mais importante do que eu trago no coração, e que não interessa que eu seja a pessoa mais linda do mundo, mais vazio de sentimento, que o mais importante não é aquilo que os outros veem em mim, mas aquilo que eu sou, e trabalho isso em mim, desenvolvendo a autoconfiança, a autoestima no meu coração, me tornando mais firme, mais adulto nas minhas emoções, nas minhas relações, e eu então não me aborreço mais quando alguém fala que eu sou feio, porque eu não vou me achar feio, e isso não tem ressonância em mim, portanto não é para mim.
e eu nem sequer me magoarei porque não me pertence, não está sendo dito para mim. Essa pessoa não me conhece. E se ela diz assim, talvez possa ser um problema pessoal dela. Ela se vê assim. Então, ela é uma pessoa doente tanto quanto eu, desferindo contra mim uma ofensa ou gritando, porque também está desequilibrada, também não consegue se controlar os seus impulsos perturbadores. Mas, caso eu ainda não tenha esse crivo racional de identificar em mim aquilo que me perturba, que me fere, talvez porque eu nunca tenha pensado, refletido sobre isso, agora vai ser o primeiro contato que eu tenho sobre esse tipo de raciocínio sobre mim mesmo, essa análise. Caso aconteça essas situações, se cale. Porque ao calar, eu não dou revide, eu não dou vazão para que eu também perca a minha paz. Se algo me desequilibra, que eu não me permita desequilibrar, calando-me. Não seja eu alguém gritar comigo, eu gritar também, porque isso não vai ajudar. Se alguém desferir ofensas coléricas em relação a algum comportamento meu, não vai ser eu ficando com raiva, encolerizada com a pessoa também que eu vou resolver. Uma energia de cólera e a outra energia de cólera é uma explosão de energia de cólera. Nunca vai resolver nada, porque são mesmas energias. Uma energia de cólera tem que encontrar uma energia de tranquilidade, de pacificação, de calma, de equilíbrio, de paz no coração. Uma pessoa equilibrada. Então, quando uma pessoa encolerizada vem com aquela cólera e encontra uma energia assim antagônica, de tranquilidade, ela então cessa, porque uma absorve a outra. E aquela energia então não tem ressonância. Que nós então possamos ficar com essa reflexão, com esse conhecimento, que possamos refletir dentro de nós, nas nossas famílias, quais são os pontos de desequilíbrio, aquilo que nos aborrece, aquilo que nos tira a tranquilidade, a paz, raciocinar por que aquilo me tira do eixo, como diz, e resolver dentro de si. E enquanto isso, vamos nos calando, porque ao nos calar, também analisamos. E quando passa a situação e a cólera vai embora, porque ela também se esvazia, eu verifico que foi a melhor escolha eu me calar. E que se talvez eu tivesse, ao invés de me calar, falado, eu estaria me sentindo com culpa, porque talvez eu teria desferido ofensas, palavras agressivas que teria ferido o coração de alguém, e por ter dito também feriu o meu. Que possamos então nos tranquilizar nas situações, nas relações. Não é fácil, mas é um passo de cada dia. Um dia que a gente consiga nos manter equilibrado já é uma grande conquista, porque de dia em dia é que nós vamos nos equilibrar. E pode ser que ainda aconteça várias situações que venham a me aborrecer, apesar de eu estar refletindo, pensando, analisando em relação a essas situações, porque são anos e anos nesse impulso irrefletido do meu comportamento. E para que eu passe então a dominar-me, a controlar esses impulsos, leva-se um tempo. Não desanime, porque à medida em que o tempo vai passando e que você vai verificar
que vai conseguir a cada dia tornar-se um pouco mais calmo, vai ter valido a pena no final. Vamos fechar os nossos olhos para a nossa oração. Vamos nesse instante fechar os nossos olhos, nos concentrar apenas nas nossas respirações, deixando os nossos pensamentos se asserenarem, se tranquilizarem, se equilibrarem. Permita-se sentir em paz, tranquilo, equilibrado. Os pensamentos vão ficando cada vez mais tranquilos, como se fosse a onda do mar, calmo, as ondas batendo, se acalmando. Nesse instante, visualize uma energia que adentra no chakra coronário, no topo da nossa cabeça. Essa luz, essa energia, que é algo que se movimenta, é uma energia. Visualize entrando no topo da sua cabeça, equilibrando os seus pensamentos, a sua fala, os seus sentimentos vão sendo equilibrados, tranquilizados. Deixe sair toda a mágoa, toda a raiva, toda a incompreensão, tudo que te desequilibrou na semana, no dia. Agora vai sentindo essa paz, essa tranquilidade. Vai se sentindo amado, protegido, amparado, auxiliado. Sinta-se sendo curado por você mesmo. E agora, nesse instante, pense e lembre-se no dia em que se sentiu mais em paz, em que seus pensamentos estavam equilibrados, centrados no amor divino. O seu coração, você não queria revidar a ninguém, não queria nada que tivesse fora. Essa paz te preenchia de tal maneira que esse sentimento por si só era tudo o que você precisava. Sinta, lembre-se, e caso não tenha ainda conquistado nem um dia sequer desse sentimento de tranquilidade, lembre-se de Deus, lembre-se de Jesus, da postura sempre amiga, sempre serena do nosso Mestre, que com muito amor nos transmitiu todos os seus ensinamentos. Lembre-se dele, de todos os momentos que ele podia revidar, mas que assim não fez, porque já era um espírito pacífico. Sinta essa paz, essa tranquilidade. Agora essa paz e essa tranquilidade vai sendo levada por você mesma, saindo de você essa energia pelo chakra frontal, na testa,
e pelos chakras da mão. Visualize essa energia sair e passando, permeando por todos os cômodos do seu lar, todo o cantinho, do teto, as paredes, o chão, tudo sendo limpo, higienizado, dissipando todas as energias de cólera, de raiva, de medo, de desequilíbrio. Visualize passar por todos os cômodos da sua casa, na parede, no teto, no chão, indo na cozinha nesse instante, fluidificando os alimentos para que eles vos sejam mais saudável, fluidificando o reservatório de água que lá se encontra, fluidificando a água que deixou reservada para esse instante, sendo colocado ali, caso haja alguém doente em casa, os ingredientes necessários para a restauração orgânica, também auxiliando a todos os animais de estimação, o reino animal, todas as plantas, o reino vegetal e todos os moradores deste lar, além de você, o reino nominal. Nesse instante, o seu lar é um ponto de luz. Ele se encontra todo iluminado, equilibrado. Sinta-se equilibrado, em paz. E que possa permanecer com esse sentimento. E caso por algum motivo venha a perdê-lo, lembre-se dele e recobre a ele. Que assim seja. Uma excelente semana a todos. Espero que tenham muita calma, muito exercício de paciência, de tranquilidade, de equilíbrio. Fica a dica de assistir a Reforma Íntima no item que a gente fala sobre a meditação. Lá nos fala bastante sobre como a meditação pode nos auxiliar nessa nossa calma. E espero a todos até a próxima segunda-feira, se Deus quiser. Um grande abraço e até lá! Caminhando com Jesus, renovando a esperança, aprendendo a cada dia como faz uma